Olá pessoal, olá meu amigo, olá minha amiga. Eu quero deixar para você nesse momento uma mensagem de Deus, do coração de Deus para o seu coração. No livro de João, no seu capítulo 14, vem dizer assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar lugar, e se eu for e vós preparar lugar, voltarei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui, o Senhor Jesus Cristo está ensinando alguns dos seus discípulos para onde Jesus iria, e dizendo para eles não perturbar o coração deles, não ficar aflito, angustiado, porque Jesus ia ensinar para eles para onde eles iriam. E aqui é interessante que no seu versículo 5, um deles, Tomé, chamado Dimo, disse-lhe: Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Então, esse homem de Deus aqui, chamado Tomé, ele perguntou para Jesus. Ele dizendo que não sabia para onde ia e como poderia saber o caminho. Aí Jesus disse no seu versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui Jesus agora começa a ensinar para eles a palavra correta, a palavra certa, que o texto nos fala sobre isso. Então aqui está falando de um homem chamado Tomé, que pediu para Jesus mostrar para ele o caminho. Aí Jesus fala assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois disso aí, no seu versículo 8, outro discípulo dele, chamado Filipe, disse-lhe: Filipe, Senhor, mostra ao Pai o que nos basta. E aí Filipe queria que Jesus mostrasse Deus. Aí Jesus respondeu para ele, no seu versículo 9, disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tende conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai. E no seu versículo 10, Jesus continua ensinando para ele, dizendo: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras. No seu versículo 11, ele continua ensinando: Crede em mim, que estou no Pai, e o Pai em mim, crede em mim, ao mesmo por causa das mesmas obras. E aqui Jesus começa a ensinar para Tomé, para Filipe, a fórmula correta como crer, como acreditar em Deus através dele. Aí mais para baixo aqui, no seu versículo 16, Jesus ensina da seguinte forma: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí Jesus aqui já está ensinando para eles que a partir daí que Jesus viesse deixar eles, mas ele não ia ficar órfão. Quer dizer, Jesus mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo.
E aqui no seu versículo 22, Jesus continua ensinando agora para um homem chamado Judas, que é o Tadeu, né? É uma palavra grega, junto com o hebraico, é uma junção, né? Entre o grego e o hebraico, aí dá Tadeus, que quer dizer Judas, e não Iscarió, tá bom? Então, quando você achar na Bíblia lá falando sobre Tadeu, ele está falando sobre Judas e não Iscarió. É uma junção entre as duas palavras, a grega e o hebraico. Aí ele fala aqui no seu versículo 22. E disse-lhe Judas, não Iscarió, Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Aí no seu versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E para ele farei nele morada. Então Jesus diz assim, ó, se alguém me ama, o Pai o amará também. Então, se você ama Jesus Cristo, saiba que você está amando a Deus. Se você ama Jesus Cristo, saiba que Deus te ama. Então, aqui, esse texto, se você olhar com mais atenção, no seu primeiro versículo, que é o capítulo 14, até o final, que é o versículo 31, você vai entender cada versículo de quem Jesus está falando, de quem Jesus está comentando, para quem Jesus está ensinando. Nós não podemos se basear só no versículo, como muitas pessoas fazem. As pessoas se baseiam muito no seu versículo 6. Né? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não se baseie só nesse versículo. Porque se você se basear só nesse versículo, você não vai ficar sabendo de quem e para quem Jesus está explicando esse texto. Então, todo esse texto, tem o contexto e o texto, Jesus está ensinando para 3 discípulos. Para Tomé, para Filipe. Filipe é o mesmo que, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 e versículo 29, ele, enviado pelo anjo, foi até o eunuco, onde aquele homem estava perante ali uma carroça, sentado, lendo a passagem de Isaías, ali 53, e ali não estava entendendo bem de quem a passagem ali estava falando. Filipe se aproximou dele, e aí o eunuco chamou ele para subir na carroça, e ali Filipe perguntou o que ele estava lendo, e ali ele explicou, aí Filipe falou, então vou te explicar, porque ele falou assim, ó, não tem, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo porque não tem ninguém que me explique. Então Filipe subiu ali, lê lá, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 e 29 à frente, você vai entender toda essa história aí. Filipe encontra o eunuco. E ali o eunuco, no final, Filipe começa a explicar para ele, ensinando para ele de quem era que ele estava lendo. Seria qual é o sentido daquela mensagem? De quem estava falando aquela mensagem? Que isso é muito importante. Às vezes você lê a Bíblia, você lê um capítulo, mas não sabe de quem está falando. Você não sabe se Jesus está falando, se é de Jesus que está falando, se é de Pedro, se é de João. Você tem que entender texto e contexto. Então, quando você for ler a Bíblia, procure não só ficar só no versículo. Ah, esse versículo basta. Não. Leia do primeiro ao último, leia a história para você entender bem, para que você possa ter mais sabedoria na hora de ministrar uma palavra, falar para as pessoas da palavra. Isso é muito importante, tá bom? Deixa esse vídeo para você curtir aí, deixe aí o seu comentário, amém? Se inscreva no nosso canal para que você possa receber mais mensagens como essa. Essa mensagem aqui é uma mensagem de ensinamento. Então, quando você lê o texto de João 14, do 1 até o 31, você vai ficar sabendo de quem Jesus está falando ali e para quem
Jesus está explicando? Jesus está falando de Deus, de si próprio e do Espírito Santo, que é o Consolador. Mas está explicando para quem isso? Para Tomé, um dos seus discípulos, para Filipe também, né? E também para Tadeus, que tem o nome de Judas, que é uma junção entre a palavra grega e a palavra hebraica, que os dois juntos se dá Judas, tá bom? Fica aí com esse vídeo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fica com Deus.